prazer imenso outra vez. Hoje é dia 24 de setembro de 2009, é uma quinta-feira e nós estamos juntos agora. E quero, de todo o coração, desejar que esse tempo que nós vamos passar juntos nos faça bem a todos. E também dizer a você que esse é um papo, é uma conversa. Eu posso chegar aqui e falar o tempo todo, mas o interesse é que você interaja, que você participe, que você pergunte, que você proponha, para que haja a chance de haver um vai e vem que atenda a necessidades, a interesses, a questões que porventura estejam dentro do seu coração. De maneira que fica aqui aberto o meu convite para você escrever para o Tonho. Tudo bem, Tonho? Bom, meu irmão, graças a Deus. E o pessoal pode escrever para onde? O que você está abrindo mais aí hoje? Ele pode escrever direto pelo chat, que não é chat, né? É É aquela telinha da de pergunta. perguntas. Ele pode escrever para papodegraca@vemvtv.com.br, que vai cair no meu e-mail. Mas ele faz um looping, ele faz uma volta. Se quiser que venha mais rápido para o meu e-mail, é só escrever direto. fonsecalenon@hotmail.com. Beleza. E nosso tema hoje, qual é, meu irmão? Foi acerca... Primeiro eu quero mandar um abraço para o Danilo Correia, de Eunápolis, que fez uma pergunta e que vai ser o tema de hoje. Qual o real significado da objetividade? Aí você propôs que o tema fosse Objetividade de a Jesus. objetividade de Jesus. Mas a pergunta dele era essa. Foi né? essa. Qual o real significado da objetividade? Certo. E eu queria, então, perguntar a você, o que você acha disso? Você olha para Jesus, você vê objetividade em Jesus? Que tipo de objetividade é que você percebe nele? Qual é a prática da objetividade em Jesus? Aprendendo com a objetividade de Jesus, a gente aprende com a única forma de objetividade que não é pecaminosa, que é a de Jesus. As demais formas de objetividade tendem a ir transformando tudo em objeto. As coisas vão ficando objeticas. Quando você mergulha no espírito da objetividade do mundo, da terra, dos homens. Agora, a objetividade de Jesus é diferente da objetividade no mundo. É diferente do conceito empresarial de objetividade, do conceito de management, de objetividade. A objetividade de Jesus é diferente da objetividade do mundo completamente, em todos os aspectos. Pelos critérios do mundo, Jesus é extremamente inobjetivo. Pelos critérios do que seja objetividade que não transforma o outro num objeto, não existe nenhuma objetividade mais límpida e saudável do que a praticada por ele. Mas do ponto de vista empresarial, é uma perda de tempo, segundo o conceito mundano, de como a vida se objetiva. Eu estou tentando processar. Porque a objetividade, ela acaba caindo no objetivismo. A objetividade, teoricamente, é a qualidade de algo que carrega um objetivo. Então, filologicamente falando, objetividade é a qualidade da busca de um objetivo. Só que isto cai em objetivismo, quase sempre. O indivíduo vai ficando tão fixado na ideia de não perder tempo, de não desperdiçar sua energia, de economizar todas as coisas, que ele, sem querer, acaba caindo num objetivismo
que é o início do processo atropelante. Ou seja, o que começou com o desejo de ganhar tempo, qualidade, de designar os objetivos com qualidade, vai virando uma fixação. Quando vira uma ideologia interior, se transforma em objetivismo. Transformando-se em objetivismo, transformará as relações em relações objeticas, porque a prioridade do indivíduo agora já não é mais a alcançar o objetivo com qualidade. Isso é objetividade. No objetivismo, a qualidade já não está presente, já não tem o ad das qualidades, já caiu no ismo dos sistemas. Então, quando cai no objetivismo... É objeto a qualquer custo. A humanidade é deixada de lado, as ponderações de sentimentos, significados, tempo, paciência, tudo isso é abandonado. E o que importa é tornar mais curto qualquer que seja o processo, qualquer que seja a solução, ainda que seja limando. E aí, nesse momento, o objetivo a ser alcançado virou uma ideologia, o objetivismo, que transforma imediatamente o próximo em objeto. Aí, em nome da objetividade, tem muita gente transformando gente em pedaço de coisa, de ídolo, de pau, de pedra, de conveniência, né? Demorou demais, não me interessa. Ou seja, perde-se o significado do valor humano, das esperas, dos tempos, que precisam estar presentes. Do contrário, o maior prejudicado não é quem é feito objeto por mim. O maior prejudicado sou eu, que me torno o maior objeto em relação a tudo, porque ninguém faz a vida se tornar algo sem que você antes se torne aquilo que você está projetando para o lado de lá. De modo que, quanto mais no objetivismo cronometrado, frio e incapacitado de espera ou de observação com qualidade, apesar das minhas prioridades, quanto mais esse espírito se infiltra em mim, mais eu vou perdendo a mim mesmo. O objetivismo vai me transformar no principal objeto do tratamento objético que eu dou a tudo, a começar de mim. Eu viro uma máquina de funcionalidade, ou de resoluções, ou de soluções, ou de qualquer outra coisa, e tudo que atrasa esse processo é contra mim. E eu me torno exatamente esse ser que vai se desafetuando, que vai se desemocionalizando, que vai muito lentamente perdendo toda a paciência para com qualquer condição humana mais lerda, mais lenta, menos clara. E é o diabo. O cara é colocado num caminho de muita pressa pelo objetivismo. E a pressa, meu irmão, não permite nenhuma apreciação humana. Posso dar um exemplo tosco para saber se eu estou certo? Uhum. Em Itabira, uma vez, houve um acidente de trem e o maquinista ele ficou com a parte da perna presa entre entre metal e metal-chapa da lata da locomotiva, esse aqui. Justamente para dar peso, eles costumam botar trilho ainda para pesar mais. E quando chegou o engenheiro, ele olhou aquela situação, o cara com a perna totalmente presa ali, não tinha como sair. Aí ele falou assim, procura saber uma forma de... Ele não pode continuar aqui, eu acho que nós vamos ter que amputar a perna dele aqui. O engenheiro. Aí a gente falou assim, de jeito nenhum, vai cortar a locomotiva. Vai cortar, vai dar muito trabalho, mas vai cortar a locomotiva, não vai cortar a perna dele não.
isso seria uma objetividade, um objetivismo da parte dele, né? Ele quer desimpedir o trem, ele quer fazer o troço rodar, porque ele tem que apresentar números para quem é superior a ele. E nessa perna de um ser humano roda, né? Por causa do objetivismo. Esse exemplo. Metas a cumprir, objetivos endeusados, pelo senso de competência dele, pela vaidade dele, ou pela insegurança dele, ou pelo medo dele de perder o emprego, ou por já ter recebido alguma ameaça de algum superior, seja lá qual for a razão, o objetivo se transforma maior do que qualquer objeto humano vivo no caminho. E aí roda a perna, corta, serra, desmaia o homem, tira daqui, vamos arrancar essa perna do nosso caminho, né? Esse é um objetivismo extremo e que pode ser praticado com objetividade em relação a nós mesmos, por nós mesmos, quando não perdemos a consciência do objetivo essencial da vida. Jesus recomendou que nós fôssemos capazes de tamanha objetividade, não de objetivismo, mas de objetividade, que se o nosso olho direito nos fizesse tropeçar, nós deveríamos arrancá-lo de nós, ou a nossa mão, ou o nosso pé, porque é muito mais importante, prioritário, entrar na vida que é caolho ou maneta ou perneta, do que com os dois olhos, com as duas mãos e com os dois pés ser jogado fora da vida que é. Então isso é objetividade na vida. Ou seja, sem perder o objetivo da vida que é a vida, eu preciso ser objetivo. Carregar objetividade. E a grande objetividade em relação à vida é retirar do caminho da vida a antivida, com rapidez. Mesmo que pareça antivida, é lógico que isso não é literal, mesmo que pareça antivida, alguém arrancar o próprio olho. Mas até literalmente, às vezes a gente tem que ter essa coragem. Se o seu olho começar a gangrenar, não adianta você morrer de amores por ele, é melhor arrancá-lo, usar uma tapadeira e entrar, continuar na vida. Se o seu braço direito vai destruir, vai dar uma septicemia no seu corpo todo... Que é um grande escândalo, né? Você manda cortar. E não precisa nem consultar o mundo. Quem tiver objetividade, Deus me livre. Mas se eu estivesse numa situação dessa, eu não pensaria a segunda vez, arranca aí. O caso da mulher, que a avó teve câncer de seio, a mãe câncer de seio, as tias câncer de seio, as irmãs todas morreram de câncer de seio. Com 19 anos já mandou amputar os 2 seios. Essa aí já... Sério? Já fez a objetividade do pânico, do medo. Porque ela via que o câncer, saiu na Veja, que o câncer era tão agressivo, o tipo de câncer que geneticamente eles tinham, que quando fosse detectado seria como os demais, ela ia morrer. Mas ela fez algum exame de qualidade genética para verificar se ela... Não estava aberto ainda na época. Então o grande negócio vai ser, ano que vem ela vai lá, faz um exame e aí a engenharia genética diz, olha, na sua família a senhora era a única sem esse gene. já caiu no objetivismo, sem objetividade cortou, por antecipação. O que seria? Ela vai morrer um dia. Ela não tinha esse tipo de... Ela vai morrer um dia. Então ela pode também cair no objetivismo e não esperar os riscos do tipo de morte que terá e se matar agora. Mas ela não se matou, ela? Eu sei. Eu estou dizendo que a lógica... Tá. Já que eu vou morrer um dia, deixa eu morrer logo agora, né? Deixa eu antecipar a minha vida. Então, um dia bom para morrer, igual um cowboy, não. Olha, isso é muito complicado, Caio. Um cowboy no faroeste, este é um bom dia para morrer, antes do duelo.
Antes que ninguém me mate. Dia 23 de setembro de 2009, um dia lindo para morrer. Vamos duelar, Tony. Então o objetivismo deixa a gente em situações patéticas, né? Frequentemente. Só que o indivíduo não enxerga. Você vai ficando controlado pelo objetivismo e ele gera uma pulsão. Ele gera uma pressa incontrolável dentro do indivíduo, uma sensação de que a pessoa em tudo está perdendo tempo. Pressa e não objetividade. Pressa. E tudo e todos parecem tirar o indivíduo do seu foco, porque quem tem uma ou duas ou três objetivos fixados de maneira completamente endeusada como meta da vida, esse indivíduo não vai conseguir ter olhos e atenções para nada que se interponha entre ele e esse alcance, seja quem for. Os filhos, se ele julgar que estão demorando muito ou tomando muito tempo, ele vai passar por cima. A mulher, a mãe, o pai. Funcionário, então, roda na hora, seja lá quem for. Quando a determinação se transforma num objeto a ser buscado como sentido da vida, tudo mais se dessignifica em razão dessa fixação objetica em alguma coisa a ser alcançada como objetivo. Então é quando o objetivo nos torna objetos do objetivo e escraviza a mente da gente definitivamente. O grande segredo de qualquer responsabilidade humana para ser vivida e praticada é fazer dela meio, sempre, nunca fim. O fim da vida precisa ser a vida, a finalidade, o fim, finalidade, o fim, meta. A meta da vida é tem que ser vida. As outras coisas são meios, todas as outras coisas são meios. Então, eu estou vivo, você está vivo. Por que eu trabalho? Não é para trabalhar. Eu trabalho por algum outro objetivo maior do que o trabalho. O trabalho é meio. E não objetivo. Mesmo que eu seja apaixonado pelo meu trabalho, mesmo que eu chegue aqui com um prazer enorme de exercer o que eu faço. Aleluia! O ideal de Deus para a vida é que o trabalho como meio, seja ele qual for, por mais apaixonado que eu seja por ele, eu deva ser e gostar mesmo do que eu faço, se possível, ainda assim, eu não tenho que amar mais o meu trabalho do que o objetivo em razão do qual eu trabalho. Porque no momento em que eu passe a amar mais o meu trabalho do que o objetivo dele, ele já perdeu o sentido. Do ponto de vista de Deus, da vida, de tudo mais. Eu posso ser um engenheiro genético, você tinha mencionado, engenharia genética, que amo entrar no DNA, entender todos os mecanismos e decodificar os códigos e descobrir e discernir o genoma humano como ninguém e mergulhar nesse mundo extraordinário das complexidades do DNA. E amém, aleluia. Que bom que eu estou fazendo isso com todo amor. Mas se eu perder de vista o objetivo não deve ser o DNA pelo DNA. Não deve ser só um tesão em DNA. Não deve ser só uma curiosidade mórbida em mergulhar nos intestinos biológicos da matéria. Deve haver, ao contrário, em mim, algo maior do que isso. Senão vira trabalho de bruxo só, de curioso por curiosidade. E toda curiosidade que não se vincula a uma objetividade que produza vida,
ela acaba se transformando no mesmo elemento, na mesma energia, na mesma qualidade de coisa que você encontra num bruxo, num indivíduo ligado a alguma forma de alquimia, de alguma forma de produção de algo que para o indivíduo é a poção em si. O significado da coisa não é o bem que ela fará, é o que ela é. Não é jogar futebol, é chutar a bola. É chutar a bola. Então, quando você fica e para nesse processo, não importa se o que você está fazendo teria um significado maravilhoso, ele perdeu já. Se eu venho para cá de manhã porque apenas gosto de falar, tudo acabou. Tudo acabou. Se eu venho para cá só porque eu gostasse de expor meus pensamentos, vamos supor que eu precisasse compulsivamente ficar dizendo o que eu penso para as pessoas, não tinha nenhum sentido, não tinha acabado. Eu, na realidade, não gosto de falar, o pessoal pode até achar estranho. Eu sou relativamente calado em casa. Eu ouço, eu respondo, eu pergunto, eu comento. Mas eu não sento à mesa, na minha casa, eu não sou o centro das atenções em nenhum almoço, em nenhum jantar, eu nunca fui. Entre os meus filhos, família, nem na minha família que eu gerei com a mãe dos meus filhos, e nem na família que, pela graça de Deus, eu tive a chance de ver acontecer por misericórdia com a minha esposa, com a Adriana, comigo, os meus filhos e os filhos dela. Se chegar numa reunião onde os meus atuais 6 filhos estejam presentes, você vai ver que o centro das atenções são eles. Ou é qualquer coisa que esteja rolando, eu não. Você se diverte? Eu me divirto olhando, rindo, observando, ou comentando uma coisinha, ou se indagado contando uma história, ou às vezes eles chegam e... Pai, você lembra daquele negócio assim? Como é que foi mesmo? Pai, eu conto. Mas eu não sinto nenhuma necessidade de falar. Não sinto praticamente necessidade nenhuma de nenhuma das coisas que eu faço o tempo todo. A vida inteira. Não as faço por elas. E essa foi a grande descoberta que eu convalidei dentro de mim a partir do ano de 1988. Porque eu tinha me convertido em 73 e comecei a pregar e a falar, e pregava o dia inteiro, às vezes, muitas vezes por dia, e o povo me via pregando tanto, com tanta paixão, com tanto amor, com tanta alegria, que tinha gente que pensava que se eu parasse de pregar como ato vocal de divulgação do Evangelho para um grande público, eu não aguentaria, eu não saberia viver mais depois de tantos anos fazendo aquilo. Pensavam isso? Pensavam. E eu dizia, não sei porquê. Eu é que me conheço um pouco melhor do que os outros, né? Então, não sei porquê. Mas quando eu fui morar na Califórnia 2 anos, eu fiquei 2 anos pregando muito pouco. Só estudando? Estudando. Pregava na TV para mandar para o Brasil, o programa Paripense. Gravava o Vindisat lá, que era 1h30, 2 de aula por semana para a televisão, e mandava para o Brasil. E depois de estar 5 meses lá e começar a me virar em inglês, comecei a aceitar convites para pregar numa universidade aqui, num curso ali, numa igreja acolá, não sei o que e tal. E eu aceitava mais para desenvolver o meu inglês do que para qualquer outra coisa, porque eu não estava sentindo nenhuma necessidade de nada. Foram 2 anos me mostrando o seguinte: quando eu digo que eu não vivo sem pregar o Evangelho, é sem pregar o Evangelho, não é sem a pregação pública. Posso viver a vida inteira sem pregação pública, posso viver sem nada disso. Eu não viveria sem pregar o Evangelho. Todo ser humano que eu encontre, mesmo que eu não pense nisso, naturalmente
minha vida vai falar disso com ele, para ele, nós vamos nos embolar no amor de Deus de algum modo. Mas não é o ato público, não é a oratória da pregação, não me... Eu não preciso dela. Seria para ver se, quem sabe, alguém se salve, como disse Paulo. Mas não é a mídia da pregação, dessa oralidade que as pessoas se acostumaram a vincular a mim, que é o evangelho, a pregação do evangelho para mim é só mais uma mídiazinha. A mídia sou eu. Eu sou a minha mídia. Gritando silencioso, o evangelho mora em mim. Então, eu não tenho como contê-lo nesse sentido, porque seria a mesma coisa cortar minha própria cabeça. Seria como me suicidar, conter o evangelho em mim. É só nesse sentido. Mas imagina, voltando à questão da objetividade, se, como muita gente que eu conheço, que vive da pregação e precisa psicologicamente da pregação para se sustentar como gente, precisa do palco, precisa da afirmação, precisa da falação, para o indivíduo se significar aos olhos dos outros. Se for assim, já morreu tudo. Não tem nenhum sentido. E eu estava dizendo, a pessoa me vê falando, me associa sempre à fala. Desde que eu comecei a pregar o evangelho, eu sou associado à comunicação, à fala, a escrever, a tornar público algo. É assim que 99% das pessoas me veem. Mas isso é o que eu faço para tornar público, que é o objetivo, este algo que é o sentido da vida, que é o evangelho. Fora o evangelho, eu não tenho nenhuma vontade de tornar nada público, nenhuma necessidade, nenhuma pulsão, nem em lugar nenhum, nem na minha casa. A minha mulher deve falar 7, 8 vezes mais em casa do que eu. E eu ouço muito mais todo mundo. Agora, se a gente está numa reunião e eu convoquei uma reunião, eu sou objetivo. Eu não tenho tempo a perder. Você falou que tem... E com clareza, objetividade, direto, e é pão, pão, queijo, queijo, vamos lá. E vamos resolver isto com rapidez e simplicidade, porque a vida segue. E eu não tenho nenhum interesse em transformar a vida numa reunião para tratar de assuntos, porque isso é total perda de objetividade. Eu vou te fazer uma pergunta cuja objetividade jamais seria minha. Mas assim, para você ver como são as coisas. Digamos que alguém do Evangelho, um pastor, por exemplo, coloque como objetivo encher a igreja dele 300 pessoas em um ano. Como deveria ser a objetividade dele para alcançar o objetivo à luz do Evangelho? Não, se fosse a luz do Evangelho, ele não teria esse objetivo. Mas é assim que funciona. Mas porque não é a luz do Evangelho, é a luz dos evangélicos, é a luz da vaidade dele, é por causa da inveja e da comparação dele com os que estão conseguindo, é por causa da necessidade de afirmação dele, às vezes para a mulher dele, ou para a mulher que ele gosta e que gosta dele, que ninguém sabe, o modo que ele tem de dizer a ela, olha como eu sou o fodão, é essa aí. Meu amigo, por trás de objetivos de fazer a igreja crescer, cabem todas as misérias do inferno, como motivação. Como objetividade. Como motivação para alcançar esse objetivo. De 300 pessoas no mundo. Seja ela qual for. Porfia, inveja, ciúme, isso Paulo lista ali, ainda com uma candura enorme, porque as razões podem ficar muito piores, os sentidos podem ser totalmente infernais, motivando
o coração das pessoas em relação a determinados objetivos confessados. O que se confessa para fora é para Jesus, irmãos, esse bairro carente precisa ser ganho. E este ano eu tenho uma meta em nome do Senhor. Nós não vamos terminar o ano sem alcançarmos 300 pessoas. 300 pessoas é mais dízimo. 300 pessoas é mais massa para serviço no ano seguinte de mobilização. 300 pessoas é mais importância para o pastor que a conseguiu esse ano em relação aos que conseguiram 30, 20, 40, porque é tudo na base do conseguiu, é quase que mediu. É que você não conviveu muito no meio pastoral, você é meio virgem disso. Você se converteu e ficou lá na igreja Maranata, né? Então, você não conviveu muito por aí. Mas conversa de pastor é aferimento quantitativo. Café da manhã de pastor. Sim, eu estou falando, sem exagero, 90% dos papos de mesa de café da manhã de pastor, quando se reúnem na cidade. A conversa é sempre, rapaz, é todo mundo contando como uma bênção. Rapaz, que bênção. Você não sabe, esse ano, graças a Jesus, nós já batizamos 127. E tal, que uma bênção. Aí todo mundo começa com a fanfarrice de contar as conversões. E não é pelas conversões. Você que está ali no métier, que conhece a verruguinha que nasce no canto superior esquerdo do ânus do cara, que conhece, vê a pateticidade. É só todo mundo, tipo menino botando o pinto pra fora, pra ver quem é o maior. Vamos ver quem é o maior, se é o meu ou se é o teu. É tudo assim, o teu ainda é um pitinho, o meu já virou piruzão. É tudo a mesma palhaçada. Só que a conversa agora é sobre quem ganhou mais do que quem. Aí, em alguns outros lugares é o salário. Graças a Deus a minha igreja está tendo visão. Os irmãos estão pagando condignamente, aí fica aquele bando de bobão babando, com uma inveja danada. Aí volta para a igreja com uma nova visão. O povinho lá nem sabe que a visão dele, ele não adquiriu em lugar nenhum, a visão dele é invejão. Não é visão. É invijão. É invijão de um imijão. E aí ele a capturou da estratégia de sucesso do café da manhã dos pastores. Aí isso se transforma num projeto que vai ser contado ungidamente do púlpito para um bando de otários que vão dizer: o nosso pastor veio com o coração quente desse último congresso, desse encontro de pastores, e não sabe que ele veio foi ardendo de inveja. Isso 90 e tanto por cento das vezes. Tem aqueles que ainda são puros, apesar de ignorantes, porque se houvesse sabedoria ele não se estabeleceria alvo numérico nenhum. A gente está falando de reino de Deus, não é de venda de carros usados, e nem de venda de cartão de crédito, e de nenhum outro produto. É reino de Deus. Não depende de quem quer nem de quem corre. Mandar, não, Davi entrou numa fria danada porque resolveu cultuar números. É mesmo. Então, mano, não está no nosso poder, isso é uma coisa de Deus. E a gente fica longe disso aí. Prega o Evangelho, o Senhor é que acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos. Não é my business esse negócio aí. Mas aí o cara chega lá e anuncia isso como uma grande visão, quando é um invejão. E o povinho vai se mobilizar para trabalhar aquilo. O povo, em geral, inicia cumprindo essas metas com muito amor no coração. Depois que eles se viciam no cumprimento das metas, eles se transformam em seres objeticos e pedrados, tanto quanto o proponente. Porque depois de alguns anos vivendo nessa fixação, o amor vai embora, a paixão inicial acaba, fica só o objetivo de não perder a cota, bater a cota. Ano passado foram 300, esse ano é 350, agora são 400, todo ano vai dobrando a cota. E não é o pastor que vai ganhar esse povo,
É o povinho que está lá que é a massa de manobra para fazer esse trabalho, para virar mormon, missionário mormon do pastor, de porta em porta, com os amigos, naquela fixação neurótica de ter que conseguir gente. E aí vai corrompendo o processo inteiro, já deixa de ser por amor ao evangelho, já deixa de ser por amor à pessoa, já é para cumprir a meta, e você vai trabalhando com esse objetivismo para cumprir essa meta, vai perdendo toda a emoção, a relação de fazer com o carinho que tem que ser feito, aí começa a entrar na vaidade dos objetivos, dos cumprimentos, dos alcances, aí começa a olhar para o lado, começam as comparações, aumentam as invejas, a inveja exacerba o poder do trabalho, aí o cara trabalha para bater a meta, bate a meta, fica mais vaidoso, a arrogância dele aumenta no ano seguinte. Então o que começou de uma maneira termina diabolizada completamente, sem ninguém notar. Mas tem um cenário pior que esse ainda. É quando o pastor recebe a meta de do fora, presbitério e ele se vê obrigado a cumprir essa meta, e como não consegue, ele começa a falsificar relatórios, Caio. Isso é normal também. Agora, dentro de igreja, Caio, falsificando relatórios. Aí isso só torna o problema 2 vezes pior, porque o processo que eu descrevi há pouco vai se instalar de qualquer jeito. De qualquer jeito. E em segundo lugar, gerou ainda um mentiroso. E os diáconos vêm da mentira. É o tal do ministério evangelástico. Evangelástico, não é evangelístico. Evangelástico. Que, olha só, eu viajei durante anos o mundo inteiro. E eu comecei a viajar bem garoto, né? Encontrando aí esses evangelistas todos, Billy Graham, Luiz Palau, Alberto Montese, e eram os evangelistas assim do mundo e da América Latina pro lado de cá. Aí depois você vai conhecendo os outros da África, da Ásia, da Coreia, os americanos, de todos os tipos e tal, evangelista. E eu não tinha encontro de evangelista mundial que eu não fosse convidado para ir. Eu não fui a todos porque eu não tinha, era saco. Senão era cada hora num país e tudo, com conferência evangelística. Eu ia pregar na maior parte delas, e nas que eu não fui, e foram muitas, mesmo convidado para pregar, eu não aceitava ir pregar nesses eventos, porque eu me cansei deles logo. O que ele pensou? Porque era um encontro de botar todo mundo botando o pinto para fora para ver quem é que tinha o maior. E entre os evangelistas, o modo de tornar o pinto grande é torná-lo evangelástico. É no exagero. Então chega Palau para um lado, aí virar aquele relatório de quantos foram as cruzadas dele, tudo mentira. Porque a contagem é a seguinte que eles fazem. O cara prega numa cidade de quarta a domingo, aí na quarta-feira havia 10 mil, na quinta havia 12, e vai subindo até que no domingo havia 30, ele soma cumulativamente os números e no final diz que apareceram na cruzada dele 200 e tantas pessoas daquele país, numa cidade que só tem 500 mil, metade foi assisti-lo. Conversa, agregou-se valor. Eu passei a minha vida fazendo cruzadas. Você chega numa quarta-feira, tem 10 mil no estádio, se na quinta tem 12, houve um valor agregado de alguns, talvez de 3 mil novos, enquanto vários outros que foram na quarta não irão na quinta, talvez voltem só no domingo, se tanto. Então é claro que tem uma variação que gera uma acumulação, mas nunca uma duplicação e nem uma acumulação absoluta desse resultado. Então, um exagero. Às vezes pessoas amigas minhas tinham estado presentes no evento e me diziam, foi um evento muito bom, tinha lá um grupo. Depois, quando você ouvia o próprio indivíduo falando, aquilo virava 10, 20 vezes maior, porque o status dele depende daquele tipo de relatório, ele cresce. Naquele tempo, hoje em dia acabou isso, porque a teologia da prosperidade acabou com isso. Acabou com os evangelistas antigos, morreram. Ficaram só os milagreiros e os de propostas de crescimento de igreja. Mas o evangelista clássico do passado foi embora. Mas
Era um horror aquilo ali. Eu conheci quase todos os evangelistas famosos que eu conheci, não tinham mais alma há muito tempo. Vida com Deus nenhuma. Secos, áridos, só falavam fanfarrices e ficavam contando essas coisas. E o grande objetivo deles era poder dizerem também que naquela cruzada que eles foram fazer, o governador os recebeu, ou eles tiveram a chance de ir visitar o presidente da República e fazer uma oração, ou tinha todo esse rito das grandezas, porque o paradigma disso era o Billy Graham. E como o Billy Graham fazia questão de ir em todos os lugares e visitar os governadores, os presidentes, o Billy Graham se sentiu muito como uma espécie de embaixador oficial do reino de Deus no mundo, né? Esse surto ele teve e durante muitos anos, e o pessoal alimentou em volta. No Brasil, o maior surtado desse tipo de coisa que eu conheci foi o pastor Nilson do Amaral Fanini, que faleceu há 3 dias atrás. Ele partiu para o Senhor. Mas o Fanini, no auge da juventude dele como homem adulto, ainda forte, pelo amor de Deus, era um sebo de insuportabilidade. Essa coisa chegava a ser nojenta. Estrelismo e tal. Estrelismo do tipo mais babaca que você puder pensar. Um dia a esposa dele, Dona Elga, que sabia do quanto que ele me detestava por nada. Ele me detestou por nada desde o dia em que me conheceu com 19 anos de idade em Manaus. E sabia disso? Um dia ela me procurou, ela falou, olha, eu sei tudo o que acontece aqui no coração do meu marido, mas não leve em consideração não. Você é um rapaz, eu era bem novinho, muito especial, e releva porque as vaidades e as invejas humanas são assim mesmo. A própria esposa. Ela lembra disso. Mas por quê? Porque eu era considerado um evangelista, porque ele me conheceu em Manaus com 19 anos já na televisão pregando. 3 meses antes do programa dele entrar no ar, eu já estava pregando lá, e ele era um senhor, eu era um garoto. A cidade toda estava me assistindo, ele quis botar o programa dele na televisão, disseram que a melhor pessoa para ajudá-lo a colocar o programa no ar era eu. E eu era um garoto de 19 anos. Acabou que fui eu que fui lá falar com o Dr. Felipe Dal, pedi para colocar o programa dele no ar, e o Dr. Felipe colocou de graça, no mesmo lugar onde eu tinha o meu programa. E eu estava crente que estava fazendo um grande favor a ele, porque isso me foi solicitado por ele e por um auxiliar que ele tinha chamado Joaquim. E, bom, quando eu consegui, ficou pior ainda. Eu encontrei com ele logo a seguir, no dia seguinte, falei, olha, pode mandar o seu programa que já está tudo resolvido lá com o Dr. Felipe Dal, sem custo. E ele vinha tentando aquilo e não conseguia, o garoto foi lá, falou e conseguiu, e meu Deus, ficou ruim, foi para mim. Dali em diante, meu amigo, foi um... E aí aqueles encontros de evangelistas, de não sei o que, era cada um querendo se mostrar e botar o seu para fora. De modo que eu me cansei e larguei essa coisa de fora porque não tinha objetividade. Era o culto ao objetivismo numérico, quantitativo e tudo, mas o reino já tinha morrido. Porque o meio tinha se tornado o sentido em si, tinha se tornado a finalidade. O meio se tornou. Se tornou a finalidade, aí morreu tudo sem o amor da pulsão, que deve ser a grande mídia, qualquer que seja o veículo operacional, ele precisa ser operacionado pela pulsão do amor. Se não for assim, meu irmão, qualquer coisa se corrompe no processo, qualquer objetividade vira objetivismo. Sem amor, qualquer que seja o melhor objetivo vai se corromper e vai corromper aquele que o busca. O que nos salva de nos tornarmos objetos dos nossos objetivismos é a objetividade do amor. É se a gente constatar e verificar sempre a presença do amor no exercício dos objetivos. Do contrário, você está danado
e vai virar objeto dos seus objetivos sem nem perceber, sem nem sentir. Você olha para o Evangelho e você vê Jesus sendo extremamente objetivo. Quanto aos números, por exemplo. Quanto a tudo, você vê Jesus sendo objetivo. Você não o vê anunciando coisas antecipadamente, com detalhamento. Ele é econômico nas palavras, ele diz as coisas com clareza. É sim, sim, não, não. O que diz passar vem do maligno. Ele não fica com titubeios, ele não diz talvez, quem sabe, não lanceis as vossas pérolas aos porcos. Ele diz não lancem. Ele diz não julguem. Ele diz aquele que se irá com isso, com ele isto acontecerá. Não tem perrepes. Não podia haver objetividade maior. Leia os mandamentos. São de uma objetividade extraordinária, de uma simplicidade total. Objetividade dele. Ele está com sede, ele pede água. Quando na cruz oferecem vinagre, ele não aceita. Ele pediu foi água, não foi vinagre. Quando ele está cansado, ele descansa. Pode ser na polpa de um barco atravessando um lago agitado de vento, tormenta e tornado. Descansa. Se ele está no limite das forças dele, ele faz o possível para se proteger. Por exemplo, naquela visita a Cesareia, a Ciro Fenícia, lá na região de Tiro e de Sidom, ele estava muito cansado, ele entrou num quarto, fechou a porta e pediu que ninguém soubesse que ele estava lá. Ele protegeu o seu descanso com objetividade. Embora a mulher tenha descoberto, tenha ido, batido na porta até ser atendida, mas a parte dele ele fez. Como depois ele tratou a mulher com objetividade também. Já que ele estava com sono, cansado, querendo descansar, e a mulher não deixava ele dormir, gritando do lado de fora e batendo na porta, qual é a única coisa objetiva a fazer? Abrir a porta, atender logo. E resolver e voltar a descansar. Não foi esse o ensino objetivo que ele trouxe sobre a oração? Quando ele disse que a oração poderia ser comparada àquela viúva que vai bater na porta do juiz iníquo até encher o saco do cara e o cara atendê-la. E ele diz, em verdade eu vos digo que se não atendê-la por justiça, verdade ou qualquer outra coisa, vai atender para ficar livre da importunação. Então, quem não chora não mama, Jesus sabe disso. E é assim que é. Quem não se comunica se estrumbica. Foi Jesus que ensinou isso, não o Chacrinha. Você olha para todos os atos e movimentos da vida dele e vê isso. Por exemplo, naquele barquinho, ele começa o ministério acessível a todos. Mas todos não eram tantos. Todos eram muitos, mas todos não eram quase todos. Quando todos foram ficando muitos, muitíssimos, e depois todos foram virando quase todos, o que ele fez? Ele se protegeu, porque era inumano. Nem Jesus daria conta do que queriam fazer com Jesus. Do que a multidão queria fazer com Jesus. Aí, como é que ele deu conta do que a multidão queria fazer com Jesus e de Jesus? Jesus protegeu Jesus do toque, da visão, do olhar, da procura objetica e fetichista do povo. Informática dele, né? Do povo. O que ele fez? Chegou um momento que na Galiléia, por exemplo, ele só pregava de dentro do barco. Isso pode parecer até um luxo esquisito. E o equilíbrio, né? Agora ele chega, os apóstolos que estão com ele botam o barco ali a 5 metros da praia, jogam uma âncorazinha de pedra, fica todo mundo, os apóstolos vão lá para a praia com o povão todo,
E diz o texto, especialmente Marcos, é quem fala disso com detalhamento, que ele do barco pregava as multidões. E é Marcos que diz que fazia isso porque todos queriam apertá-lo e pegá-lo. Ele foi se tornando objético para o povo. Então a objetividade dele trabalhou contra o desejo objetal do povo em relação a ele. Aí ele botou o barco para se proteger dessa coisa, porque até Deus não aguenta isso. Deus feito homem é demais, se é para ele, quanto mais para mim, para você. Então, reconhecer limites é objetividade, reconhecer exageros é objetividade, reconhecer que aquele que é o objetivo está se transformando em outra coisa é objetividade. Reconhecer que o meio está sendo hipertrofiado e exagerado em relação ao objetivo é objetividade. Às vezes, destruir, desmoronar, desconstruir algo que teve um papel importante, mas que começa a se tornar algo que não foi feito para ser, é uma decisão de objetividade. Destruir também pode ser pura objetividade e dar melhor. Né? Evitar, afastar. Tem tempo para tudo, tem objetividade para tudo, para abraçar e para deixar de abraçar, para construir, para derribar. Isso é objetividade. Objetividade é o timing da sabedoria, praticada em amor e em bom senso. Essa é a verdadeira objetividade, que você vê em Jesus em todas as coisas. Agora, por exemplo, ele não tem nenhuma fixação quantificável. Nenhuma. Jesus não. Era 2 ou 3 para ele? Não, ele não fala disso. Somos um pequenino rebanho, a porta é estreita, a maior parte escolhe outra coisa. Ele não cultua o pequeno, não bota os muitos na perdição, mas trabalha com a realidade de que nem todos estão aptos para a profundidade do chamado, para o significado daquela entrega. Isso é um dado absolutamente objetivo em Jesus. Sim. Simples e claro. Sim, isso aí ficou legal, isso que você falou, mas explica isso melhor. Qual parte que você não entendeu? Apto. Eu entendi, mas assim, Não, ele sabe que a mensagem do Evangelho, nem todo mundo estaria apto a chegar e dizer eu quero. Não é o que ele fala na parábola. Nem todo mundo que quer está apto também. Não, todo mundo que quer estará. Porque não tem ninguém que queira, cujo querer já não seja uma realização divina no coração. Então é igual arrependimento. Quem se arrependeu já está perdoado. Então, o que eu estou dizendo, eu me distraí agora. Desculpa, eu te perguntei sobre aquele. Eu falei, nem todo que quer. Mas isso aí a gente respondeu. Estou falando antes disso. Antes disso era a objetividade não quântica dele, não quantificável. Então, ele não cultua o pequeno, não dana o grande nem o muito. Ele só trabalha na realidade de que a maioria não vai querer. E que muito possivelmente o rebanho de discípulos vai ser sempre uma minoria. Um pequeno rebanho. Alegrai-vos, ó pequenino rebanho, porque meu Pai agradou-se de dar-vos o seu reino. Por outro lado, ele diz na parábola do semeador que para cada uma semente semear, 4 sementes semeadas, uma dá fruto. 3 se perdem por aí, de algum modo. Esse é o nível do realismo dele, né? Esmagador. Ele manda as pessoas tratarem a vida com um olhar objetivo e real. Você escuta, vocês não sabem somar 2? Quando vocês veem as nuvens ficar de um determinado jeito, vocês não dizem que aí vem chuva? Quando vocês sentem a brisa do deserto soprar quente, estranha, vocês não aprenderam estatisticamente que é porque aí vem um calor horroroso? Como é que vocês conseguem discernir esses sinais e vocês não conseguem ler os sinais dos tempos? Se vocês usarem a mesma objetividade, vocês vão discernir o que eu estou dizendo. Ao mesmo tempo, ele diz, por que vocês não compreendem a minha linguagem?
Se vocês mesmos dizem que eu sou iletrado, não fui para escola alguma, então não deve ser por excesso de sofisticação, nem por vernacularidade de uso de palavras não conhecidas pelo povo. Ele falava o aramaico mais popular. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? Objetivamente ele responde: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Então não tinha nada a ver com os códigos pelos quais ele comunicava verbalmente a verdade. Tinha a ver com a incapacidade das pessoas de se submeterem ao que estava entendendo. É quando o cara diz que não entende para não compreender. E ele trata disso com total objetividade. Quando ele é perseguido num lugar, ele não fica dando uma de machão. Eu sou o filho de Deus, tá pensando o quê? Eu tenho medo? Não tenho medo da morte, não. Vou ficar aqui, vou encarar. Não tem fanfarrice nenhuma em Jesus. Ninguém o desvia do seu caminho. Objetividade é não ser desviável do caminho, do objetivo da vida. Isso ninguém o desvia. Querem prendê-lo, ele sai. Chega na Galiléia, fica preto, ele vai para além do Jordão. Está sem barco. Da além do Jordão, ficou preto demais, vai para o extremo norte. No extremo norte já fez tudo o que tinha que fazer, volta para Jerusalém. Aí Jerusalém aperta outra vez, vai para a região da Judéia, acaba indo a Samaria. Fica na Samaria um tempo, aí vem um lá perturbá-lo, aí já aparece outra cidade da Galiléia, está sempre em movimento, mas ninguém está mudando o caminho dele. Ele muda a estrada, não muda o caminho. A estrada ele mudou muitas vezes, o caminho nenhuma. Ele só dizia: não é chegada a minha hora. Então mudava a estrada para não mudar o caminho. O caminho está dentro, a estrada é na geografia. A estrada carrega a possibilidade de que eu evite a inobjetividade que vem a ser provocada pelo surto dos outros em relação a alterar o meu caminho. Então eu mudo de estrada para não mudar de caminho. E na hora que chegou a hora dele, você vê que a objetividade está presente. Quando ele manda lá em Lucas 9 a João com um outro companheiro até os samaritanos prepararem-lhe pousada, quando ele tinha enviado aqueles 70, ele manda João e outro a Samaria, e João chega, prepara tudo, a logística. Mas quando Jesus vai chegando, os samaritanos veem na cara de Jesus que Jesus não está a fim de ficar, e que o olhar deles está fixo em Jerusalém, a energia toda já definida que era para ir para Jerusalém, os samaritanos não fizeram nenhuma questão de segurá-lo lá. E João, que tinha feito o trabalho, ficou pau da vida. Como não podia ficar com Jesus, ficou com os samaritanos. Porque quem tinha feito o trabalho era o João. Quarta-feira, sem ser essa outra, eu vou falar sobre isso aqui na reunião do Caminho do Discípulo. Mas a raiva dele foi toda para cima dos samaritanos. Ele transferiu para os samaritanos e: Senhor, queres que façamos descer fogo do céu? Por quê? Porque o senso de objetividade de Jesus tinha se estabelecido de modo tão grande agora em relação a ir para a cruz e ir para Jerusalém, que nem mais o chamego samaritano iria pará-lo. Então, enquanto não chegou a hora, ninguém o parou. E quando chegou a hora, ninguém o deteve. Antes era ele dizendo: não é chegada a minha hora. E pá, muda de lugar. Não é chegada a minha hora. Mas chega o momento que ele diz: é chegada a hora. E a hora que ele diz: é chegada a hora, pela primeira vez, está lá em Lucas, em João, quando os gregos procuram a Filipe e dizem: queremos ver a Jesus. E aí Filipe os leva a Jesus. E eles fazem uma proposta a Jesus, que João não diz qual é, mas que tradições muito antigas dizem que era um convite para Jesus mudar-se para Edessa. E porque eles já tinham visto que Jesus não era politicamente correto, não era politicamente objetivo, e Jesus seria inevitavelmente morto lá. Então estavam convidando Jesus para uma vida longa em Edessa.
escolha empresarial e política, aceitaria o asilo de paz e ainda ia de lá fazer a cabeça de Israel inteira. Mas Jesus não. Ele chega e diz, não, é chegada a minha hora. A minha alma está angustiada, mas eu vim foi precisamente com este fim para essa hora, e ninguém muda o caminho dele até lá. Ele vai. Ele chega a pedir ao Pai para não morrer antes da hora. Passa de mim esse cálice, não é passa de mim essa morte, ou essa cruz, ou essa missão. Hebreus nos diz que nos dias da sua dor, quando ele estava ali, descreve o Getsêmani, dizendo que ele pediu com lágrimas, dor, sofrimento, aquele que o poderia livrar da morte, que o livrasse, no que foi atendido. Embora tenha aprendido a obediência pelas coisas que sofreu, diz que ele foi atendido. Quando ele pediu para ser livrado da morte, lá no Getsêmani, ele estava morrendo lá. A oração, passa de mim esse cálice, não é me salva de morrer, é me salva para a cruz, não é me salva da cruz. Eu vim foi para este fim, para esta hora. Estava morrendo, ele suou sangue, né, cara? Suando sangue, estava colapsando. Jesus morreu tão rápido na cruz porque o coração dele explodiu. Se, do ponto de vista de um estudo científico, quando o soldado enfiou a lança e saiu água e sangue, aquilo seria sintoma de 3 tipos de morte. 2 delas totalmente excluíveis da vida de Jesus. O cara tinha que estar com uma pleurisia pulmonar tão horrível para morrer daquele jeito, mas se estivesse daquele jeito não teria conseguido nem sair de casa para andar. Então, eliminada essa aí. A outra possibilidade teria sido se ele tivesse sido morto se ele tivesse sido penetrado ainda vivo por um determinado tipo de ferimento e eles também carregasse dentro de si uma disfunção cardíaca gravíssima, poderia ser que produzisse aquele resultado de sangue, de água e sangue. Mas para sair água e sangue daquele jeito, depois que o coração foi lancetado, os especialistas dizem que só mesmo um coração que tivesse infartado a ponto de explodir. Abria? Um coração que implodiu, na realidade, para dentro. Então, o que aconteceu no Getsêmani já era o início desse... Jesus morreu de dor mesmo. A dor, as dores do mundo inteiro. O que Isaías 53 descreve, certamente estava sobre ele, estava mesmo. Ele morreu da dor de todos nós. Na carne dele. Na carne. Morreu do nosso inferno. A quarentena de chibatadas. Tudo isso foi moleza perto da dor. Porque no Getsêmani não tinha quarentena de nada e ele já estava pedindo para não morrer ali, para morrer na cruz. E não antes. Você já pesquisou o que pode causar esse suor de sangue, um derrame capilar desse aqui? Já, esse é um fenômeno, para a gente não desviar do nosso assunto, que mas não é exatamente estresse, isso. né? Mas não é a primeira vez na história humana, né? Então a ciência registra outros casos. Estresse extremo pode produzir isto também. Então, o que você vê em Jesus o tempo todo é essa objetividade. Como é que ele perdoa as pessoas? Com objetividade. Ele não chamou a adúltera, levou para um confessionário, gastou 2 dias com ela, dando um conselho, disse, vai, não peques mais. O gadareno, quem é que não ia ficar lambendo aquele possesso 2 meses e treinando o gadareno para poder enfrentar os seus próprios demônios? Então Jesus chega e diz para o homem, não, você não vem comigo não, vai voltar para casa. Você está precisando de casa já, vai para lá. Ele convidava as pessoas a segui-lo. Olha a objetividade. Vem, segue-me. E levantando tudo foi. Quem não levantou e não foi mais. Quem ele disse vem, o cara disse deixa-me primeiro e fazer isso ou aquilo, foi, não veio mais. Nesse sentido, o machado está na raiz.
quando se trata de decidir sobre a vida, não tem perhaps. Por outro lado, puxa, é mesmo, hein? a objetividade dele é tão grande que ele se nega a cair na objetividade das disputas humanas. Pedem a ele que se torne o partidor dos bens, o repartidor das heranças de um problema familiar, e ele diz: quem foi que me constituiu isso? Porque ele sabia que se ele fizesse a primeira, ele ia ter que fazer mais 4.000, ia acabar tudo. Olha, se Jesus se oferecesse para fazer aquela partilha, até as curas iriam acabar, tudo mais iria acabar, porque o ser humano está mais interessado em dividir bens do que em ser curado. É por isso que a gente vê até hoje, verá até o fim do mundo, que a doença numa família é menos importante do que o inventário. Do que o inventário. Então, quando o cara está com cara de que vai morrer, e ele é que é o dono do negócio, se alguém se dispõe a dividir o primeiro, meu irmão, tendo a autoridade de Jesus, vai dividir tudo, porque o pessoal não vai querer mais nem cura, só vai querer resolver o inventário. Que nada, Caio, às vezes nem precisa, o cara tá com cara de doente, basta passar dos 70 que os filhos já começam a brigar por causa dos bens. Então a leitura, Tony, dos evangelhos ensina a objetividade de Jesus com uma clareza enorme, é uma objetividade sem objetivismo. Porque ao mesmo tempo em que ninguém muda o caminho dele, ele muda a agenda tópica dele por causa das prioridades do caminho dele. Ou seja, ele não permite que a agenda tópica também desvirtue o caminho. O caminho... A agenda pode ser mudada. A agenda pode, o caminho não. Então a agenda a gente o vê mudando. Ele está indo numa direção, Jairo o chamou. Aí vem uma mulher no meio do caminho se agarrar lá com ele, parou o processo inteiro, e a filha do Jairo que ficou esperando, se estivesse morrendo, morreu, enfim, ele parou. Tratou da mulher, chegou lá, aí encontrou a inobjetividade dos presentes dizendo que a menina já tinha morrido, e ele foi objetivo o suficiente para dizer: bom, incrédulo não entra comigo nesse quarto. Sim. Só o pai, a mãe e 3 que creem. Porque ele também não trabalha, ele era tão objetivo ele que é curioso, que ele não incluía curiosidade em nada do que ele fazia, tamanha era a objetividade dele. Ele era tão objetivo, e a objetividade verdadeira também tira de você o desejo mórbido de responder. Porque o indivíduo que sente a necessidade mórbida de responder não é o objetivo. É o indivíduo que é desviado do seu caminho pela provocação de terceiros. Esse muda de caminho o tempo todo para não se desviar da estrada. Estou nessa estrada já aqui, me peitaram, eu vou enfrentar. Desvia do caminho. Aí se desvia do caminho para ficar naquela estrada. Jesus não. Estão enchendo o saco aqui nessa estrada, ele continua no caminho e larga a estrada. Nem eu tampouco vos responderei. Ele não responde, não interessa a causa, não interessa o momento, isso é curiosidade mórbida. Se eu responder, eu farei mal a eles, eu vou suscitar mais 100 outras doenças em forma de pergunta, e eu não responderei. Isso não era nem curiosidade, era pegadinha, né? Mas Jesus não estava no negócio de medir forças, nem de discutir. Jesus não discute. Quem quer ouvir, ouve. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o que ele diz o tempo todo. O que eu tinha a dizer está dito. Não estou aqui aberto para esse diálogo. Jesus nunca convidou ninguém para o diálogo. Isso é que é chocante. Ele diz. Quem quer, quer. Quem não quer, não quer. E ele não fica correndo atrás para forçar, para provar, para demonstrar, para fazer apologia. Ele confia no vento, no Espírito de Deus. A objetividade de Jesus é tão grande, tão louca, que ele é inobjetivo na estrada para poder ser objetivo no caminho. Quem é objetivo na estrada fica persecutório, apologético, querendo fazer a cabeça a qualquer custo.
Quem confia mais no caminho do que na estrada, mais no vento do que na apologia, mais no espírito do que na argumentação, esse, quando na estrada encontra alguém que se opõe, ele deixa a estrada, continua o seu caminho e confia na existência, no vento, no trabalho de Deus, no fluxo da vida, para tratar daquele indivíduo. Eu é que não vou desviar o meu caminho por causa disso. Deus existe, vai cuidar dele. Eu não sou o Deus dele, não sou o meu Deus e não sou o representante de Deus, não sou o guerrilheiro de Deus, não estou aqui para esmagar esse indivíduo com nenhuma argumentação, é só perda de tempo. Jesus interrompia a agenda. Os discípulos tinham entrado já numa de objetivismo. Por exemplo, quando as crianças quiseram ver a Jesus e algumas mães trouxeram seus filhinhos, os discípulos acharam que era muito inobjetivo aquele negócio de dar tempo para a criança. O que a criança tem a falar? O que a criança tem a dizer? O que elas vão contribuir? Só daqui a muitos anos, quando virarem homens, não sei o quê, por enquanto é só chatice, é choro, papá. Tanta gente aqui para ser curada, liberta e tal. Os meninos veio fazer um playground aqui. Aí Jesus para e vai para o play. Não os impeçais. Não embaraceis, não fiquem no caminho, deixa a meninada vir. Acolhe, põe no colo, brinca. E ainda transforma aquilo numa mensagem poderosa. Em verdade eu vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança jamais entrará nele. É o tamanho da objetividade, mudando a agenda, todavia. Por seu turno, o seu melhor amigo humano, no coleguismo das afinidades, morre, que é Lázaro, com duas amigas tão especiais de Betânia, as irmãs dele. Ele ainda fica mais 2 dias no lugar onde está sem ir. Porque não era hora. Não era hora, eu vou chegar lá na hora. Não existe nele esse movimento das urgências decretadas por terceiros. Ele vai caminhando no caminho, assim com Jairo, com todo mundo, com todos. Não, ele não seguia por urgências nem por incêndios. Ele anda no seu caminho, na sua serenidade. Essa é a objetividade dele. Na hora de perdoar Pedro, ele só pergunta 3 vezes: tu me amas? Não tem nenhuma outra coisa além disso, tu me amas. Porque é só o que interessa, o que interessa mais. Isso incomodou Pedro até o ponto dele se angustiar, né? Pois é, mas é a objetividade do amor, é só essa. Não tem um discurso, não tem uma análise, não tem um... Bem que eu te disse, lembra que eu te disse que o diabo estava te cirandando para te peneirar como trigo? Lembra que eu te disse? Lembra? Não tem questão, é só escuta. Tu me amas? Se me ama, então está tudo resolvido. Transfere esse amor para os meus cordeirinhos. Tudo que você tem por mim, dá para os outros. Esse é o Evangelho. Tudo que você diz que eu sou para você, seja para os outros. Tudo que você diz que eu significo para você, signifique para os outros. Esse é o tamanho da objetividade. Ele ressuscita dentre os mortos e não aparece em Jerusalém, não adianta. Isso só gera confusão, discussão. Ele sabe que o que iria acontecer dali em diante, se não se estabelecesse como fenômeno da fé produzido pelo Espírito Santo no coração das pessoas, qualquer que fosse o showcase de demonstração pública, não geraria nada a não ser histórias míticas sobre avistamento do OVNI Cristo sobre Jerusalém. Jesus iria só virar OVNI, o OVNI de Jerusalém. Mas não iria se transformar no fator ressurreição no coração de indivíduos. Ia virar grande discussão e curiosidade externa. Não um fenômeno que só pode ser apropriado pela invisibilidade da fé.
Ele é tão objetivo que ele não deixa a ressurreição ser confundida nem com demonstrações de UFO de ressurreição sobre a cidade de Jerusalém. Porque se com a ressurreição, sendo só um testemunho de fé, o cristianismo se tornou nisto aí, imagina se a ressurreição tivesse significado 3 dias depois pairando sobre Jerusalém, igual um sol iluminado. Nós já tínhamos virado a maior bruxaria de todos os tempos e Jesus já tinha virado o diabo mesmo. No imaginário do cristianismo. E sabe lá o horror pior que teria acontecido. Então, tudo que eu vejo em Jesus é objetividade, sem nenhum objetivismo. Mas uma clareza enorme. Ao mesmo tempo, isso tudo é praticado sem pressa. Por outro lado, sem desperdício de tempo. Ele está exatamente no meio, entre nenhuma pressa e nenhum desperdício. Ali. Ele não está apressado para nada e também não está desperdiçando tempo com coisa nenhuma. Esse é o caminho da verdadeira objetividade que eu sugeriria às pessoas que queiram ler mais ou saber um pouquinho mais sobre isso, para ou comprarem o meu livro Seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida, ou para irem agora mesmo lá no site, nos downloads ali do lado direito, e baixar de graça, porque o mais fascinante projeto de vida está lá e há, acho que 1/3 do livro, pelo menos, trata do espírito da objetividade de Jesus, do significado espiritual dessa objetividade, para construir um caminho que não fique mudando por causa dos empecilhos, quer dizer, não fique mudando, transformando o caminho interior em uma coisa que fique sendo alterada pelos obstáculos da estrada. Esse senso de objetividade que o Evangelho ensina é Evangelho também. É parte da mensagem do Evangelho. O Evangelho, para os crentes, significa só dizer que Jesus morreu, ressuscitou e quem crer nele será salvo e ele vai voltar a segunda vez, aleluia. E batiza com o Espírito Santo, amém. Essa é a pilulinha, o pacotinho, que mutila o Evangelho todo. Porque o Evangelho não é só poder e salvação de Deus, o Evangelho também é sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus para a vida, sabedoria de Deus para o caminho. É ensino, o Evangelho é caminho, é modo, é entendimento, é compreensão, é olhar, é um novo software mental, é uma nova mente, é um novo modo de orientar as emoções, as decisões, as prioridades, é um novo modo de organizar a vida, a existência, é um novo agendamento da vida. O Evangelho vai reagendando a gente o tempo todo. Eu olho para trás e vejo como o próprio Evangelho impôs agendas para mim, que com o tempo o próprio Evangelho tirou de mim. O próprio Evangelho que colocou, depois ele mesmo tirou. Naquele tempo aquela era agenda, depois daquele tempo aquela não era mais agenda. Eu sei que eu cumpri agendas do Evangelho com intensidade poderosa durante 25, 30 anos da vida. Assim como eu sei que hoje eu estou cumprindo exatamente a agenda que no meu coração é límpida do Evangelho para mim, neste tempo. E o mesmo Evangelho que colocou agendas no meu coração juvenil, que eu cumpri com amor e sinceridade, tirou algumas daquelas agendas, manteve a motivação da agenda, mas tirou o modus operandi, os meios, transformou em outras coisas. A estrada mudou de lugar. Mudou de lugar, o caminho ficou inalterável. O ser no caminho mudou também, amadureceu. Os tempos, as pressas ou não, se tornaram outras. As paciências, os recursos da espera se tornaram outros. As convicções também mudaram em relação a muitas coisas.
Houve um tempo que eu acreditava de todo o coração que a minha presença física nos lugares era muito importante para o Evangelho, já que as pessoas me levavam tão a sério e já que eu sabia que eu pregava o Evangelho com toda a seriedade do coração. Então, por que não tratar isso com toda importância? Se tem gente lá vendo essa importância, se você prega a importância das importâncias e se você faz isso com a importância da seriedade. Então, nada mais simples na minha mente juvenil do que dizer, eu irei aonde eu conseguir ir. Os anos vão passando e você vai aprendendo que há um grande desperdício nisso. Apesar de que eu atendia, literalmente, sem exagero, depois de 1979, 80, eu devia receber 6, 7, 8 mil convites por ano para viajar. Eu só conseguia atender 180 por ano, 150 viagens no ano. Que já é viagem pra caramba, e às vezes numa viagem eu cumpria 3 cidades. Era muita viagem. Num dia pregava 9 vezes, 5 vezes, 13 vezes, me dando. Energia, estou pregando o Evangelho e fazendo o que me cabe e o que me cumpre, cumprindo cabalmente o meu ministério, era o meu desejo e a minha convicção. Os anos vão passando, você vai vendo que no meio de tudo aquilo tem muita vaidade do lado de lá, que você está cumprindo muito a agenda dos outros, que você está cumprindo agendas políticas, religiosas, que você está muitas vezes reforçando apenas a importância de um indivíduo que está cheio de vaidades frustradas e que acha que se conseguir te levar na cidade, todo mundo disser foi o fulano que trouxe o Caio aqui, que aquilo ali o imanta, e realmente para os otários em volta que tem esse olharzinho de lesma, parece que o cara trouxe um extraterrestre ali, aí ele vira o homem do Caio no lugar, como no Billy Graham, o Billy Graham. Todo mundo queria ser o homem do Billy Graham no Brasil. Ou todo mundo queria ser o homem de alguém importante no Brasil, em algum lugar. Eu passei a minha vida inteira, depois que as pessoas começaram a me considerar importante aí por 81, 82, com gente querendo ser o homem do Caio naquela cidade. E os caras não têm nenhum pudor de chegar para você e dizer, não, meu irmão, eu estou aqui porque eu quero ser o teu homem na minha cidade. Eu quero ser o teu homem. Não, e é literalmente no tapinha mesmo, assim. Pastor parece que não sabe dizer nada, nenhuma fanfarrice dele que ele queira fazer passar por séria, sem chegar a dizer, quero ser teu homem na minha cidade. Pronto, já disse. Quero ser teu homem. E aí, como é que você reagia? Eu? Ficava assim olhando? Quieto. Se eu nunca tive homem em cidade nenhuma, eu só tive amigos. Por exemplo, o reverendo Eudaldo Gomes de Almeida, aqui em Anápolis. Tinha um monte de gente que não entendia porque que o reverendo Eudaldo era o cara que eu dava a bola toda para ele. O reverendo Eudaldo não tinha essas importâncias eclesiásticas, não era carismático, não era um grande comunicador, não era nada, não queria nada. Justamente por isso, se eu tive um homem indo adiante assim de mim para preparar coisas, embora tenha havido dezenas fazendo isso sob a supervisão de algumas pessoas da Vinde, mas se eu tive um a quem eu entregava o meu coração sem medo, era o reverendo Eudaldo, porque eu sabia que ele não queria, ele não estava ali para ser o homem, ele só queria me servir, com aquele espírito de um Eliseu com Elias, embora ele seja mais velho do que eu. Ele me tratava com aquele carinho que as idades não explicam, que só o coração de um servo tem. E que trata todo mundo, né, cara? Com aquela educação no espírito. E não é só você, é todos. É todos. Ele é um homem em quem não há dolo. É aquele homem limpo de coração. Então esse homem, eu andei com ele mais do que com a maioria. Exceto com aqueles que trabalhavam lá comigo na Vinde, que por força da contingência do trabalho eu encontrava todo dia. Mas o reverendo Eudaldo nunca morou lá.
E a gente andou mais do que eu andei com a maioria das pessoas. Justamente porque ele nunca quis ser meu homem. Ele só chegava e dizia: amado, o que eu posso te servir para fazer a sua vida ficar mais leve, para evitar mais os pesos? Pode me usar, porque eu vou na frente para não ter problema, para você ficar mais poupado. Ele se ofereceu para ser barquinho, para ser um jumentinho santo, te carregando, e com uma alegria enorme de fazer aquilo para o Senhor. Então, com esse homem eu tive a objetividade e tenho de ter total tranquilidade de estar com ele, de fazer as coisas com ele, porque eu sei que ele não quer. Não é para os outros, ele está fazendo para o Senhor. O seu homem, né? Ele está fazendo para o Senhor a mim, como se fosse para o Senhor. Então, a vida inteira eu fui vendo isso e você vai aprendendo. Então hoje, meu irmão, escaldadíssimo, não é? Se o meu negócio fosse fazer turismo, que eu não aguento mais, nem para a Lua eu estou a fim de fazer, eu não faria outra coisa a não ser ficar viajando todo dia, eu e minha mulher, para lá, para cá, isso, aquilo. Porque não tem um dia que eu abra aqui esse negócio que não tenha... Alguém pagando sua Não, passagem. alguém não, muitos. E se eu começasse a atender e dizer que estou atendendo, então, meu irmão, voltava tudo como dantes no quartel de Abrantes. 8, 10 mil convites por ano para viajar, para onde eu quiser. Pode até fazer uma seleção turística para ir se divertindo enquanto isso. Eu que não estou afim, não tem nada a ver com o Evangelho. Eu não estou dizendo que eu não vou mais a lugar nenhum, mas eu preciso ter convicções mais profundas para ir, do que apenas alguém dizendo: ai, vem, pelo amor de Deus, que aqui está o maior barato, vai ser o máximo, vai juntar gente à beça, vai catapultar o meu trabalho, ainda que seja o caminho da graça. Eu sei que, do ponto de vista humano, se eu me dispusesse a ficar viajando, tipo, uma vez por semana visitar uma estação do Caminho da Graça em algum lugar do Brasil, que do ponto de vista nacional, essas estações já estariam 3, 4 vezes maiores do que muitas delas estão. Todas aquelas que eu fui para começar, para iniciar, são as que mais cresceram, são aquelas onde eu voltei, reforçam vínculos. Eu sei que o mentor local tem seus vínculos, tem isso e tem aquilo, mas eu seria idiota, e ele mais do que eu, se nós dois negássemos que essa coisa toda acontece do ponto de vista humano e histórico, porque durante quase 40 anos, pregando o Evangelho, Deus me deu um nome, uma referência, um conhecimento, um conteúdo e um significado que gera uma facilitação total para isso tudo. Do contrário, Claro. a gente estava como estávamos em 2003, todo mundo reclamando aí de igreja para todo lado, sem ter para onde ir, sem referência de coisa alguma e sem nada. Hoje existem ilhas, poderiam já ter virado continentes em algum lugar, se eu tivesse esse tipo de intenção no coração, que não é a minha. Então a minha é, se for crescer, que cresça com a saúde que seja compatível com o que aconteça relacionalmente entre o mentor ou as pessoas locais e a cidade, porque do contrário eu ir, eles divulgarem que eu vou, fazerem um estardalhaço, aquele negócio ficar entupido, e aí fica todo mundo feliz da vida porque o Caminho da Graça na cidade ficou conhecido e a estação foi visitada e tal. E depois eu volto e agregam-se ali mais 20% dos que antes não havia ficam. Mas é artificial. Não vai ser a realidade do cotidiano, eles não vão contar comigo no cotidiano, a não ser com o que eu ofereço aqui no site e na VMV-TV e pelos outros meios de acesso que eu faculto. Você não quer que as pessoas se agreguem por sua causa, mas por causa de Jesus? Totalmente, eu quero poder morrer em paz. Eu faço com o meu ministério exatamente a mesma coisa que eu faço com os meus filhos. Eu não criei filho para depender de mim. Eu não sou aquele pai que
se sente feliz de que o filho precise dele. Eu sou o pai que fica contente que o filho não precise de mim e que, em relação a mim, ele tenha ficado totalmente independente e que comigo ele tenha a relação do amor prazeroso, não da dependência. É óbvio que tudo tem um tempo. Cada um deles tem um tempo, vão se emancipando devagar e tudo tem sua hora. Então, o mais velho foi, depois foi o segundo, o terceiro, antes de partir para o Senhor e se emancipar para sempre, não era ainda totalmente emancipado, mas ele fazia o dinheirinho dele, cuidava das coisas dele e iria se emancipar. Minha filhinha também, mesma coisa, a vida dela tem lá, tem os recursos que eles produzem, tem aquilo que eu, como pai, ainda ajudo. Mas eu sei que eles vão se encaminhar para chegar na independência, porque é assim que Deus trata a gente. Eles vão fazer com os filhos deles também. Então, todos vão, se a gente interrompe esse fluxo, a gente interrompe a vida. Deus me trata assim. Eu, quando me converti, vivia no colo. Deus me botava no ombro para eu arrotar, para eu engulhar, me sacudia de noite, me contava historinha vívida para eu ver, para eu desenvolver a fé como imaginação, imaginação como fé. Ele me ninou enquanto era a idade de ninar, depois começou a idade de andar, ele começou a me botar para andar. E chegou uma hora na vida em que eu tive que experimentar a ausência dele como sensação. E eu acho que a maior experiência disso foi ali em 98, 99. Quando eu tive que experimentar a ausência de Deus como presença. Para virar uma outra etapa na minha vida de homem. Uma outra etapa na minha compreensão da existência, da minha maturidade. E ele fez comigo e eu faço com os meus filhos, cada um, cada hora no seu, cada coisa no seu tempo. Se não fizer assim, meu amigo, você está construindo só artificialidades. Você está produzindo pessoas para a não vida, para a fragilidade, para a fraqueza, para não terem autodeterminação, para não andarem com as próprias pernas. Para um indivíduo de ego fraco, que goste de adulação, parece o melhor dos mundos ficar com todo mundo. Paizinho, pastorzinho, preciso de você, sem você não sou ninguém. Esse aí não está trabalhando objetivamente para Deus. Ele está trabalhando para si mesmo, perdeu a objetividade, o sentido da vida. O sentido da vida vai fazê-lo querer que cada pessoa se torne tão livre para andar quanto ele aprendeu. O meu desejo é que, no mínimo, as pessoas aprendam a ler a Bíblia por si mesmas como eu leio, aprendam a se alimentar da palavra por si mesmas como eu me alimento, aprendam a viver do Evangelho por si mesmos como eu vivo, no mínimo. É o meu objetivo. O meu objetivo maior é levá-las a fazer isso como Jesus. Mas, no mínimo, como eu experimento, que é o que Paulo diz, quando diz a Timóteo ou a outros, sede meus, porque eu estou sendo, ele está dizendo, olha, no mínimo, olha para o que está acontecendo aqui. Porque eu não escrevo para ninguém para dizer que eu estou com um desespero qualquer, eu ajoelho. Eu estou numa dúvida, eu leio a palavra. Ou se não é para ler, eu recorro a ela está inscrita em mim. Então, quantas vezes eu te liguei para dizer, Tony, pelo amor de Deus, corre aqui hoje, porque senão eu não sei o que eu faço da vida. Eu posso até ter tido necessidade de conversar com você, saudade, vontade, carinho, mas não foi porque se eu não falar com o Tony, eu não, nem com meu pai. Nem com meu pai. Eu vivi aquela história inteira do dossiê Caimã sem ficar ligando para papai. Primeiro porque eu estava morrendo de tristeza e de vergonha de estar submetendo meu pai a viver na velhice, historicamente, uma experiência daquela magnitude que ele nunca na vida poderia associar a mim em tempo nenhum. Imagina já a dor que eu estava sentindo pela dor dele. E será que ele estava sentindo tanta dor assim? Ele sentiu muita dor, mas não... Não por ele, por você. E não essas dores da reputação.
Porque papai ficou livre da da puta e da ação há muito tempo. Da puta e da ação. Então, não essas. É uma ação de puta que o ré. Então, livre há muito tempo. Só estava sofrendo por mim. Não pelo que os outros estavam dizendo a meu respeito, não sei o que, por mim. Imagino. Aí, você bom, sofrendo. por ele, pelo que ele estava sofrendo por mim. Então não fiquei ligando, a gente falou naquele período todas as semanas, com normalidade. Talvez nos primeiros 2, 3 dias ele me ligou logo: meu filho, o que está acontecendo que eu não estou sabendo? Aí eu narrei a ele, uma vez só. Ele não me veio uma segunda vez para perguntar outra vez. Só narrei uma vez ao telefone, eu dentro de um carro em Boca Raton, falando num celular. Narrei 20 minutos e foi o suficiente. Ele falou: entendi. E nunca mais me perguntou detalhes sobre o assunto. Eu falei, mas ele não perguntou. E também não fiquei, papai, me socorre. Não teve essa história. E nem ele ficou com essas adulaçõezinhas. Sou meu filhinho amado. Não. Serenidade, homem com homem, tá tudo normal. Só a circunstância da vida, tá doendo muito, mas vai passar. Vai passar. Tenha paciência. Vai passar. Então, meu irmão, no mínimo, eu desejo que todo mundo que lê o site, que está aqui com a gente, aprenda a andar com as próprias pernas. Porque como objetivo de vida. Esse tem que ser o objetivo da vida. É você poder, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. É poder andar. Toma o teu leite e anda. Ainda carrega outra coisa, mas anda. O chamado inteiro do hebreu é para andar. Andar acompanhado ou andar sozinho. Não depender de grupos. Se estão indo comigo, amém. Se não ninguém estiver indo, eu vou sozinho. Vou sair do portão para fora da cidade levando o seu vitupério. E encontrá-lo onde ele estiver, acompanhado ou desacompanhado. Esse é o meu chamado, essa é a objetividade da minha vocação. Se eu perder esse sentido, eu vou ser sempre um infantiloide, levado de um lado para o outro. Paulo não diz que o objetivo é transformar cada um de nós num varão perfeito, segundo a varonilidade e a estatura de Cristo, para que o que? A gente deixe de ser menino, levado de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, ou seja, fique mudando de caminho por causa da estrada. O objetivo... E estabelece a estrada como o caminho a seguir. Confunde. Confunde. Aí é por isso que o cara se desvia. A igreja é a estrada. Aí ele fica pau da vida com a igreja, aí ele sai da igreja, ele saiu do caminho. A igreja local é a estrada. Aí ele se decepciona lá com o pastor que cantou a noiva dele, seja lá o que for. Aí ele se desvia. Aí ele joga Jesus pela janela, vai embora tudo. Porque ele não tem caminho, ele só tem estrada. Ele é um cara da igreja, ele não é de Jesus, não é do caminho, não é do evangelho. Quem só tem igreja só tem estrada. Quem só tem religião só tem estrada. Quem tem Jesus tem caminho. Um jovem do caminho, né? Nosso aqui, gente muito bacana. Eu quase morri de rir ontem, que eles estavam comentando entre eles e a galerinha nossa. Puxa vida, né? Nós saímos da igreja e não optamos por mais nada, né? A gente continuou. Aí um jovem falou: não, nós optamos sim. Por quê? Pelo mundão. Cara, nós somos num mundo arretado, nós temos que voltar para Jesus, cara. A gente tá enganado nesse negócio. Você vê um jovem, rapaz, depois te conta o nome dele, deu um sabão na galera e em si mesmo. Eles discerniram, olha, a gente tinha o caminho como a igreja e desviou do caminho porque a gente era a estrada. A gente saiu da igreja e foi pro mundão. Eu já só tá frequentando uma sala. Isso é interessante aqui no Caminho da Graça. É como tudo é na paciência, né, do Espírito de Deus, ninguém tem pressa de nada. Então tem gente que está lá na frente na percepção, tem outros que estão no meio, tem outros que estão no início, tem outros que estão chegando. E eu não deixo ninguém ficar se metendo na vida de ninguém. Quem cresceu, cresça para você. Se te perguntarem, ajude, mas não se meta. Então, o que acontece? Eu toda hora vejo
Um cara que está num desperdício de tempo. Crente que está me enganando como se eu tivesse aí para ser enganado. Mas eu fico vendo a palhaçada. Tá. Você vai ser apanhado na esquina pelo vento, meu filho. Ninguém vai te pegar, é o vento. O vento quando pega, quando chega o espírito, mano. Aí eu vejo, de vez em quando chega, aí parece que o cara acorda. Aí diz, eu tava pensando que eu tava andando no caminho, não tava não, digo não, mano. Você botou só graxa no rolimã e tava ladeira abaixo. Mas também faz parte, tem que chegar lá no fim, se arrebentar no muro todinho, perder as unhas, se ralar todo para virar homem. Então antes da hora não adianta. Essas coisas de Deus a gente só aprende aprendendo. Então, só aprende aprendendo. Não adianta ter evangelho sendo ensinado com toda clareza. Enquanto ele quiser ser incapaz de entender, ele será. Foi o que eu comecei falando hoje aqui. Enquanto ele, dentro dele, não estiver com a disposição do acolhimento, ele se fará incapaz de entender. É auto-engano para não se entregar. Aí ele faz a seleçãozinha do que interessa ao momento. No momento dele interessa o Jesus legal, que tirou o peso da lei, que disse está consumado. Aí ele pensa que isso aí é tudo. Aí chega não... você, ó, tô no caminho, você, amém. Só que você tá vendo que não tá. Não, mano, você só tá no La Salle. Se o La Salle é outra estrada. Vira estrada e é estrada, para quem vai lá como estrada. Se o cara não for querendo Jesus e o Evangelho, o La Salle é uma estrada e eu recomendo a não presença. Eu não quero ninguém no La Salle que vá lá me ouvir religiosamente, como quem diz, eu não posso ficar sem ouvir o Caio. Aí, pelo amor de Deus, não se faça esse mal e eu não quero você lá. Agora, se você vai, não é porque você não pode ficar sem ouvir o Caio, é porque você ama o Evangelho, está crescendo em discernimento, está aprendendo e levando para a sua vida e para a vida de outros que se beneficiam da sua, o que você está internalizando. Então venha para sempre, não seja preguiçoso. E não fique nem em casa para ver pela Vem Ver TV. Venha. Venha. Venha no La Salle. Venha. Vai ser bom encontrar gente, vai ser bom tudo isso. Agora, se for só porque eu não me sinto bem na segunda se eu não ouvir o Caio no domingo, então eu sou o primeiro a dar de cascudo na cabeça desse idiotado, porque isso não é evangelho. E é por isso que eu também não tenho nenhum trabalho. Eu estou há 5 anos aqui sem trabalho. Eu atendo as pessoas. O problema dos outros não é trabalho, é só problema. Pregar o Evangelho. Não é trabalho, é meu prazer. Escrever, maior alegria. Só não escrevo mais porque eu já escrevi tanto que eu fico com muitas dores, aí tem que parar. É prazer. Bater esse nosso papo aqui, eu só estou a fim de parar porque agora eu estou com a fome danada de tomar um café da manhã. Para você é um prazer. Então eu vou te confessar, mano. Eu chego em casa com a cabeça fervendo. Eu saio daqui com a cabeça fervendo. Todo dia é a cabeça fervendo. Porque para você é um descanso, para mim eu tenho que cozinhar o que está aqui dentro agora. Não pode desperdiçar essa água, não. Está fervendo, fervendo. Talvez seja por causa dessa dor, mas às vezes eu chego a ficar cansado. É muita coisa fervendo. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso. Eu não sinto nada. Pois é. Você fala que não trabalha. Aliás, hoje eu estou sentindo um pouquinho. Além da fome, eu não sei o que houve ontem comigo. Em algum momento durante o dia, não foi nada que eu tenha recordação de ter feito especificamente. Mas alguma coisa aconteceu, meu amigo, que eu dei uma estirada numa musculatura aqui. E você não lembra quando foi? Não sei. Sei que só foi piorando, e à noite eu já estava me virando devagar. Ontem eu preguei aqui, na nossa reunião da noite, me apoiando na perna esquerda o tempo todo, porque eu pisava na direita, dava uma dor tão aguda que parecia que a perna ia falhar. Quando o negócio estira é forte mesmo, né?
E hoje eu estou ainda com isso acentuadamente aqui. Mas sentar e conversar, no trabalho. Hoje eu aprendi uma coisa muito legal aqui. Que quando eu fui importunado pelos fariseus, se bem que eles não importunam mais não, mas que fica de lição para quem ainda é importunado por fariseu evangélico, principalmente se for da alta cúpula, é que se estiver te tratando mal, com falta de amor, de carinho, de ajuda, de espírito de ajuda, pergunte de volta para essa pessoa o seguinte: Jesus te trata assim? Você é tratado assim pelo Senhor? Não, então não me trata assim. Me trate como Jesus te trata. Mas vai ter gente que vai dizer, é assim que o Senhor me trata. Porque a aí relação então, do cara não é com Jesus. Não, mas aí é melhor ainda. Eu pensei nisso também. Jesus me trata assim, então me dá licença, que eu não quero. Eu não tenho parte com esse teu Deus. Esse aí é outro. Esse teu Deus não me serve. Mas as pessoas ficam presas na estrada, se desviando do caminho interior, justamente por causa disso. Aí elas ficam, assim, 80% das cartas que eu recebo de gente reclamando de igreja não precisava você me ser enviadas, é só sair. Eu não sei porque que me escrevem tanto falando mal de igreja, pelo amor de Deus. Medo de não ter pra onde ir. Pelo amor, sai. Vai pra casa. Por que você não me escreve reclamando do restaurante? Às vezes eu me sinto aquele departamento federal de reclamações. Setor de reclamações. Setor de reclamações. Pelo amor de Deus, sai. Eu não perco esse tempo, eu não sei por que eu não vou conseguir consertar tempo. aquilo lá porque você está reclamando comigo, né? Sai, mano. Querendo organizar o inferno. Você é um bando de gerente do inferno, com vocação para fazer gestão do inferno. Eu não me sinto com essa vocação para nada. Para mim é mais simples, tá chato, eu vou. Eu não preciso nem esperar ficar insuportável. Não, aquilo ali tem que ser espontâneo, com amor. Quem é que tem que ficar na chatice? Por amor a Deus, você tem que se submeter à chatice? Evangélico. Tem que ficar na chatice. Não aproveitará, não tem amor nisso. Simplesmente é simples assim. Então, meu amigo, se for verdadeiro, fique. Se não for, não fique. Se estiver com vontade, fique. Se a consciência diz fique, fique. Agora, contra a consciência, contra a vontade, contra o entendimento, contra tudo, o cara fica lá. Não é possível que seja assim. Se desviar demais do caminho de Jesus para poder ser fiel à estrada do engano. Então, a maior parte dos desviados, para mim, são os caras que permanecem na estrada do engano, me escrevendo e reclamando. Mas não sai daquela porcaria de jeito nenhum. Quase que eu digo, mano, não me escreve não, bem feito. Tá bom para você aí, você gosta disso. O teu nome é Amélia. Você que é o crente de verdade, que adora apanhar. Então fica aí, faça bom proveito. Agora não me use para ficar fazendo queixas e reclamações. Existem aqueles que estão nessa circunstância porque ainda creem que podem, com a ajuda deles, converter a coisa novamente. Deve ser o indivíduo que está lá, que chegou ontem. Tá em estado de total alienação ainda, porque a grande maioria, mano, sabe que o negócio não tem jeito. Sabe, né, a grande maioria não quer admitir que fica também, não só por causa de amizades, história e tudo, mas fica também por causa do poder angariado, fica também para não, perder a histórica de poder local, do que já investiu, aquela sensação de investir tanto. Aí... como é que eu vou reconstruir, recomeçar num lugar onde ninguém me conhece novamente? E também tem aquela coisa de aqui pelo menos eu sei como a banda toca, então deixa eu ficar. Mas então não me inscreva, já sabe como a banda toca brega, você não gosta de brega, mas não quer mudar de alternativa, fica aí, meu irmão, e não reclame. Eu aprendi simples em casa com meu pai e com a família inteira do meu pai, coisas muito práticas. Uma delas é esta.
de que a coisa mais simples para resolver incômodo é uma mudança. Se um diálogo não resolver, é uma mudança, é na não insistência. Agora, o pessoal fica orando, dando soco em ponta de faca, inobjetivamente, pedindo a Deus que a faca vire uma almofada cada vez que eles dão soco. Aí vão se ferindo tudo e perguntam por que a vida é assim. Não, a vida é assim para você só porque você é burro e insistente na estrada enquanto se desvia do caminho. E não entendendo até hoje que para poder estar no caminho, talvez você tenha que deixar essa estrada. E muitas outras para não se desviar do rumo interior do caminho da vida. O nosso tempo já passou bastante, muito mesmo, e nós vamos parar aqui. Tony, você podia orar com todo mundo? Eu sei que você está sentindo muita dor, você já levou aí umas pontadas violentas. Amém. Ora pelos irmãos todos. Senhor Deus amado, eu lhe peço em nome de Jesus que a tua luz vinda do alto esteja iluminando cada entendimento que nos ouve, cada coração, a começar do meu, Senhor. Seja em nós a busca pela tua luz, pela tua verdade, em amor, em graça, em carinho, em misericórdia, para que o teu evangelho e a tua palavra esteja atingindo vidas, para que sejam transformadas de verdade e na verdade. Amém. E não apenas fingimento, Senhor, e não apenas condições daquele que se apresenta, mas uma mudança dentro do coração. Amém. De verdade, que pais amem filhos, que filhos amem pais, que esposos amem esposas, esposas esposos. Senhor Deus, que o chefe passe a ser misericordioso e correto com o subordinado, e que o subordinado seja em Deus sério e correto para aquele que está sobre ele, que haja paz no trabalho de cada um, que o dia se torne mais bonito, que a chuva fique boa e que o sol seja gostoso. Senhor Deus, faça com que cada um de nós entendamos e aceitemos, Senhor Deus, o salário nosso Amém. De cada mês. Amém. Que cada um se satisfaça e que o pouco se torne muito pela perspectiva de que veio tudo do Senhor. Amém. Para cada um de nós, para que possamos viver em Amém, paz, Jesus. Felizes, alegres, amém. Porque não estamos numa estrada, estamos num caminho. E que o nosso objetivo da nossa vida seja amor, seja paz, seja alegria, seja convivermos com todos, se possível, em grande carinho, Senhor, para que possamos ser felizes nos nossos dias, ser felizes. Eu lhe peço assim, Senhor amém, Deus, Jesus. E nos cure também das amém, nossas Jesus. Enfermidades. Em nome amém. de Jesus, Senhor. Amém. Pai, eu peço pelo Tony, por essa dor de hoje, e peço que amanhã, quando ele está indo ao médico, tu leves com ele a tua luz. Amém. Em nome de Jesus. E eu peço em teu nome que tu o livres dessas dores. Amém. Amém, Senhor. Pelo caminho que a tua sabedoria decidir. Jesus, Livra-o dessas dores, eu te peço, em teu nome, Jesus. amém. Amém. Gente boa de Deus, estamos terminando aqui, lembrando que nós temos tido uns picos, umas falhas na internet aqui nessa área em Brasília. A própria NET, que é o nosso serviço, nos informou que eles estão fazendo uma reformulação. Por isso, ontem, durante o nosso programa, caiu a transmissão. Na quarta-feira à noite também caiu a transmissão. É passageiro, não tem nada a ver com a VMVTV, é uma questão de infraestrutura de internet aqui na cidade que eles estão resolvendo para facilitar. Estou dando essa explicação apenas para você ficar sabendo, eventualmente, porque que em mais alguns dias ou mais uma semana isso ainda possa acontecer, mas está sendo resolvido. Beijão a todos, tchau, tchau, que Deus nos abençoe, valeu o site e aproveite aquele recurso que o Elmo falou para nós que está acontecendo. Se você entrar num canal ali
da Vem Ver TV, em qualquer canal, agora tem lá dentro a possibilidade do indivíduo preencher um campo e mandar aquela mensagem direto para um amigo. Pode ser tanto de texto, de vídeo? Não, é de vídeo, Vem Ver TV. O vídeo vai para a pessoa? É claro. Qualquer um? Qualquer um que esteja no on demand, nos canais. Já no on demand. O indivíduo entra, foi um pedido que eu tinha feito a ele, porque eu acho que vai facilitar muito. O caminho do discípulo, então... O cara pode chegar e mandar para os amigos os links, o sujeito clica, já cai dentro. Não precisa nem abrir e passar pela Vem Ver TV toda. E eu queria estimular você a fazer isso com seus amigos. Escolha mensagens e mande para eles. Eles clicam e já abre a tela com a mensagem sendo pregada, tá bom? Um beijão e que o Senhor nos guarde. Tchau, tchau.